Surdez e educação. A concepção médico-patológica e a sociocultural sobre os surdos. Por onde se enveredam as políticas educacionais para esses alunos? A aceitação do estranho, do diferente, do deficiente sempre foi um problema para a sociedade ao longo dos séculos. No início da história da humanidade, verificaram-se duas maneiras de tratar as pessoas com deficiência. Algumas civilizações as exterminavam, por considerá-las grave empecilho à sobrevivência do grupo. Outras as protegiam e as sustentavam, buscando a simpatia dos deuses, ou mesmo como gratidão pelos esforços dos que se mutilavam nas guerras. Em algumas culturas primitivas, as crianças com deficiência podiam ser mortas, já que eram consideradas um estorvo, principalmente no caso dos povos nômades. Na Grécia Antiga, Platão, 429 a 347 a.C., na obra A República, propõe a morte das crianças de corpo mal organizado. Na mesma linha, Aristóteles, 384 a 322 a.C., em sua obra Política, sugere a proibição de alimentar toda criança disforme. No século VIII a.C., as leis espartanas previam que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser propriedade do Estado. Portanto, os recém-nascidos eram cuidadosamente examinados por um conselho de anciãos e, caso se verificasse qualquer anormalidade física ou mental, ou simplesmente se fossem magrinhos, raquíticos, eram encaminhados aos apotetas, local de abandono, para serem lançados de cima do Monte Taigeto, rumo a um abismo de mais de 2.400 metros de profundidade, perto da cidade-estado de Esparta. Podemos dizer que tais políticas consideram os recém-nascidos como uma coisa, um bem, que poderia ser aproveitado ou descartado, e não um ser humano. De modo semelhante, na Roma Antiga, a lei das 12 tábuas autorizava os patriarcas a matarem seus filhos defeituosos. Somente com um conjunto de ideias renascentistas, no apogeu do Iluminismo e no bojo da Revolução Francesa, é que se percebe o início da mudança da visão sobre a pessoa com deficiência. Esta começa a conquistar o direito de existir enquanto ser humano, embora continuasse a sofrer discriminação. Após a metade do século XX, é que a sociedade começa a reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. No caso dos indivíduos surdos, durante a Antiguidade e até o início da Idade Média, pensava-se que eles não eram educáveis. Eram rotulados como imbecis, idiotas, vistos como incapacitados para aprender. Foram subjugados e obrigados a comunicar-se por meio de uma língua que lhes é estranha, a língua oral. A partir daí, temos uma longa e triste história sobre os surdos, que já foi exaustivamente relatada por brilhantes autores como Carlos M. Sanches, Oliver Sacks, dentre outros. Mais recentemente e até os nossos dias, o debate sobre o indivíduo surdo apresenta duas posições antagônicas: a visão médico-patológica ou médico-organicista e a psicossocioantropológica, também conhecida como visão sociocultural. Vejamos resumidamente a posição de cada uma dessas visões, com o consequente impacto na área da educação dos surdos. A visão médico-patológica ou organicista da surdez. Desde o início de sua história, a educação dos surdos sujeitou-se à orientação de um profissional da área médica, o médico Jerônimo Cardan.
Tal influência médica foi se consolidando, estando presente, inclusive, no Instituto de Surdos de Paris. No Instituto de Surdos de Paris, primeira escola especial de surdos, fundada pelo abade francês Charles Michel de Lespée, 1712 a 1789, cuja administração posteriormente ficaria sob responsabilidade do médico Jean Itard. Talvez aqui tenha se dado o início do que viria a se consolidar como uma visão médico-patológica da surdez, predominante por longos anos no campo da educação de surdos. Comungam dessa visão a corrente de autores que focaliza a surdez apenas no âmbito clínico-patológico ou médico-organicista. Nela, o surdo é visto como um deficiente que precisa da reabilitação para alcançar uma condição fisiológica semelhante à dos ouvintes. Tal visão prioriza o problema biológico da falta de audição e da dificuldade ou até a ausência da fala oral. Os defensores dessa visão, geralmente, estão interessados nos aspectos neurosensoriais, sobretudo no tocante à capacidade ou incapacidade de audição e fala oral do surdo. Desse modo, indicam aos surdos, prioritariamente, o caminho da educação, reeducação ou reabilitação da audição, fala oral. Entendem eles que, sem tal reabilitação, dificilmente esses indivíduos integrariam a sociedade majoritária, que é de ouvintes. Assim, nessa corrente, os autores defendem que a reabilitação da surdez, o que pode se efetivar por meio de treino fonoarticulatório, terapia que possibilite a fala oral, a leitura labial e pela amplificação do resíduo auditivo. Para isso, é imprescindível a utilização de aparelhos de amplificação sonora, próteses auditivas, implante coclear, dentre outras técnicas ou instrumentos modernos na linha das tecnologias assistivas. Um indivíduo que é considerado hábil dentro do padrão esperado pela medicina é aquele que consegue captar ondas sonoras em várias frequências diferentes, passando pelo processo completo da detecção à decodificação do som. O American National Standards Institute, ANSI, de 1989, define uma escala em decibéis. O decibel corresponde ao zero audimétrico e agrega várias frequências comuns em Hertz. A faixa de 0 a aproximadamente 20 a 24 decibéis, ou 24 decibéis, corresponde ao nível natural de audição nos humanos, sendo que limiares de perda acima de 25 decibéis, em algumas frequências, conforme testes com audiogramas de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Já pode ser considerada uma deficiência de audição. Os níveis da deficiência são classificados de acordo com as diferenças no limiar de detecção em decibel. Geralmente, o indivíduo é classificado com perda leve, moderada, severa e profunda. Nesse sentido, os indivíduos com perda auditiva em níveis leve, moderado e severo são chamados de deficientes auditivos. Os com nível profundo são chamados surdos. Luiz Berrares é um dos autores que criticam o uso de expressões como deficiente auditivo, por remeter à visão médico-organicista. Para ele, principalmente na escolarização do surdo, o grau de perda auditiva indicado pelo diagnóstico médico e ou paramédico
tem sido decisivo no encaminhamento educacional, configurando-se como o mais importante indicador para a previsão do desenvolvimento de linguagem. Isso porque, na visão médico-organicista, é imprescindível conhecer os aspectos patológicos e fisiológicos da surdez, a fim de que se possa desenvolver um trabalho educativo com esse indivíduo. Tal visão pretende aproximar o surdo o máximo possível do ouvinte, que é o modelo padrão. Assim, resiste-se a aceitar a diferença desse indivíduo, já que ele destoa da norma socialmente estabelecida. Na visão médico-patológica, os padrões classificatórios não são apenas indícios. São considerados os mais importantes indicadores para a previsão de desenvolvimento da criança surda, tanto em termos linguísticos quanto educacionais. Assim, despreza-se ou se coloca em segundo plano outros fatores que não se refiram ao tipo e grau de perda auditiva. A visão psicossocioantropológica ou sociocultural da surdez. Contrariamente à visão médico-patológica, a sociocultural entende que a surdez deve ser compreendida a partir de um olhar socioantropológico, como diferença linguística. Isso porque, afirmam os defensores dessa visão, a surdez é assumida pelo próprio surdo como uma posição política, estando tal sujeito consciente de que tem uma diferença linguística e, portanto, faz parte de uma minoria linguística. Um dos principais defensores dessa visão, Carlos Scliar, define a surdez com base em 4 diferentes níveis, como diferença política, como experiência visual, como caracterização de múltiplas identidades e como deficiência. Assim, esse indivíduo deixa de ser visto apenas como um deficiente auditivo, passando a ser reconhecido como um surdo. Esse é o termo preferido por defensores dessa visão, já que deixa transparecer subjacente uma concepção sociocultural da surdez. As atuais investigações têm chamado a atenção para a multideterminação da surdez e para a adequação do emprego do termo surdo, até porque é essa a expressão utilizada e preferida por esse indivíduo para referir-se a si mesmo, auto-identificar-se e aos seus iguais. Desse modo, é fundamental considerar que o surdo difere do ouvinte não meramente porque não ouve, mas porque desenvolve potencialidades psicoculturais próprias. Ele precisa ser compreendido, portanto, na sua dimensão psicossocioantropológica, enquanto um sujeito, um ator social, um senhor de sua história e não apenas como um portador de uma patologia, a surdez, que precisa ser tratada, curada, superada. A aceitação do termo surdo como o mais apropriado representaria também uma tentativa de minimizar o processo de estigmatização desses indivíduos pela sociedade ouvinte. Sabemos que a falta da audição pode ser um fator que reduz o indivíduo ao atributo gerador do descrédito social. A expressão surdo, como vem sendo empregada, poderia facilitar a identificação desse indivíduo na sua diferença. Em defesa dessa tese, Maria Cecília Moura propõe que esse indivíduo seja conhecido não apenas como surdo, mas como surdo com letra maiúscula. Segundo ela, isso favoreceria a identificação dessa pessoa como diferente, sendo essa diferença particularizada por ser decisiva para o seu desempenho. O uso do termo deficiente auditivo, ao contrário, tem contribuído com a utilização de procedimentos que visam a ajustar os surdos aos padrões linguísticos mais aceitos e valorizados na sociedade, envolvendo tratamentos e ou atendimentos sistemáticos de fala oral.
Em contrapartida, os estudos que usam a referência surdo têm procurado abrir um espaço social para essas pessoas, respeitando suas especificidades. Buscam a identidade social entre o seu grupo, sua legitimação como comunidade linguística diferenciada. Claro que devemos admitir que a limitação auditiva é inegável como um dos fatores para a identificação das diferenças individuais. É igualmente inegável que a necessidade de aquisição de um sistema linguístico próprio, gestual-visual, acarreta consequências de ordem social, emocional e psicológica que vão além da perda auditiva. Seria um tremendo equívoco negar a condição desse indivíduo no tocante à sua limitação física. Contudo, os surdos são possuidores de nomes próprios que os identificam como pessoas pertencentes a uma determinada classe social, gênero, religião, clube de futebol, etc. Mas, por apresentarem uma forma particular de apreensão de mundo e de externalização, devem ser identificados e designados como grupo. É preciso entender que a surdez deve estar no contexto de vida da pessoa surda, sem ocupar uma posição tão significativa para o seu desenvolvimento individual e social. Isso se opõe à ideia de identificação dos surdos simplesmente por padrões classificatórios de perda auditiva, levado a cabo até recentemente por grande parte dos pesquisadores da surdez e de professores de surdos. Desse modo, o uso dos termos surdo e deficiente auditivo por esses indivíduos não está relacionado ao grau de perda auditiva, mas sim a uma posição política de autoafirmação ou não de sua condição de surdo e todo o seu significado político-social. No que impacta a educação de surdos, lembramos que no Brasil as políticas do setor devem adotar, por força da Lei 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, práticas de educação bilíngue. Tais práticas, necessariamente, devem estar coerentes com a visão sociocultural da surdez. Isso contempla obrigatoriamente a Libras, língua brasileira de sinais, como língua materna dos surdos, e a língua portuguesa como segunda língua. A lei também impõe que o poder público, federal, estadual e municipal promova ações para a difusão da Libras. Portanto, desde abril de 2002, com a publicação dessa lei, práticas educativas que não considerem a situação de bilinguismo dos surdos, rejeitando a Libras, por exemplo, podem estar incorrendo numa flagrante ilegalidade, sujeitando-se à ação do Ministério Público Federal. Os movimentos surdos brasileiros historicamente vêm lutando pelo reconhecimento e implementação de uma educação bilíngue. Tal luta teve seu apogeu entre a metade da década de 1980 e meados de 2000, culminando na aprovação da Lei da Libras, a que nos referimos neste parágrafo. Desde então, diversas ações de políticas públicas têm sido pensadas para atender às especificidades desta população no âmbito educacional. Necessário reconhecer que a origem desses movimentos no Brasil se deve também ao trabalho de William Stockwell, linguista americano e pesquisador da Gallaudet University, instituição de ensino superior destinada apenas a pessoas surdas. Na década de 1960, ele empreendeu pesquisas nas quais concluiu serem os sinais usados pelos surdos uma verdadeira língua. Leia a seção resenha da próxima edição da Demais, onde publicaremos a primeira parte de uma resenha sobre a principal obra de Stockwell, um material inédito no Brasil. Voltando à realidade brasileira, atualmente continua recrudescendo os descontentamentos das comunidades surdas.
há uma tensão permanente entre o desejo dos surdos e as reais intenções do sistema educacional brasileiro. Enquanto os surdos querem uma educação exclusiva, as políticas públicas nacionais propõem-lhe a educação inclusiva. Não parece fácil a conciliação de ambas as propostas, entre si antagônicas. Fato é que, de 20 a 24 de abril de 1999, realizou-se o pré-congresso ao 5º Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos. O evento aconteceu na UFRGS, em Porto Alegre, de onde a comunidade surda presente elaborou um documento intitulado A Educação que Nós, Surdos, Queremos. Esse manifesto espalhou-se Brasil afora, sendo divulgado nos meios acadêmicos, em eventos sobre surdez e ganhou até espaço na mídia, o que serviu também como pressão para a aprovação da Lei da Libras, em 2002, como citamos anteriormente neste artigo. Desde aquela época, as comunidades de surdos vêm pressionando o MEC-SECAD, o que resultou na recente criação de um grupo de trabalho, GT, designado pelas portarias número 1060/2013 e número 91/2013. Esse grupo de trabalho gerou o relatório sobre a política linguística de educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa. O documento afirma: diante desse planejamento linguístico relativo ao uso e difusão da Libras no Brasil, torna-se necessário viabilizar a educação bilíngue de surdos. No demais, reafirma a importância de documentos e estudos que defendam o bilinguismo e a educação bilíngue para surdos, apontando alguns caminhos para se implementar tal proposta, finalizando com diversas recomendações. Portanto, esse relatório, embora não tenha poder de impor nenhuma norma, é um dos documentos mais recentes que integra as ações do Estado brasileiro no processo de planejamento linguístico para os surdos. Não podemos nos esquecer, porém, que todas as recomendações do referido relatório, que convalida as determinações legais e alinha-se aos estudos do campo da surdez sobre educação bilíngue, somente serão implementadas em sua plenitude na medida em que o Brasil pensar uma política de formação de professores que também contemple o ensino de língua portuguesa como segunda língua. Lembro também que a visão da surdez como deficiência pela área da educação ocorre na medida em que as estratégias pedagógicas se firmam sob a tutela das orientações da medicina. E para finalizar, ressalto que o uso do termo deficiente auditivo não é inadequado quando se pretende uma intervenção de reabilitação da audição do indivíduo, o que é competência dos profissionais da medicina e da fonoaudiologia. Entretanto, esse termo tem sido largamente utilizado por profissionais das mais diversas áreas, sobretudo os da educação, inclusive usando apenas a expressão DA, abreviatura de deficiente auditivo. Isso é uma das evidências da forte influência que a área médica tem exercido sobre a educação de surdos por anos, situação que, a duras penas, vem sendo vencida com a emergência da visão sociocultural que a ela se contrapõe. Considerações finais. Este ensaio teve como objetivo fazer uma breve revisão teórica sobre os pressupostos filosóficos relativos à surdez, que implicam nos olhares sobre a educação de surdos. Inicialmente, vimos como a pessoa com deficiência foi tratada nos primórdios da história da humanidade até o início da Idade Média. Esse foi um período sombrio de não aceitação do diferente, o que culminava até na extirpação da vida dessa pessoa por não ser considerada humana. Em relação à surdez, vimos que a literatura registra dois pressupostos teórico-filosóficos: o médico organicista
e o socioantropológico. Ambos, com suas variantes, têm definido os diferentes olhares sobre a educação de surdos ao longo da história. O pressuposto médico-organicista está interessado nos aspectos neurofisiológicos no que se refere à capacidade ou incapacidade de audição do indivíduo, indicando-lhe prioritariamente o caminho da reabilitação. Tal processo, nesse pressuposto, pode se dar por meio de treino fonoterápico que possibilite a fala oral, a leitura labial e pela amplificação do resto auditivo utilizando aparelhos, implante coclear e outras técnicas e instrumentos modernos na linha das tecnologias assistivas. Já no pressuposto socioantropológico, a surdez é compreendida como diferença linguística. Os autores dessa corrente afirmam que a surdez é assumida pelo próprio surdo como uma posição política, estando tal sujeito consciente de que tem uma diferença linguística e, portanto, faz parte de uma minoria linguística. Nesse pressuposto, já que a surdez é definida com base em 4 diferentes níveis, como diferença política, como experiência visual, como caracterização de múltiplas identidades e como deficiência, esse indivíduo deixa de ser visto apenas como um deficiente auditivo, passando a ser reconhecido como um surdo. Conforme vimos, tais pressupostos vêm orientando a educação de surdos ao longo dos últimos 2 séculos. Concluímos, portanto, que os olhares subjacentes na educação de surdos e, consequentemente, as abordagens e práticas pedagógicas nessa área estão diretamente vinculados a um ou outro pressuposto teórico-filosófico sobre a surdez adotado pelas políticas educacionais para esses indivíduos. E por último, vimos que no Brasil as políticas para a educação de surdos devem adotar, por força da Lei 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, práticas de educação bilíngue que estão fundamentadas no pressuposto socioantropológico da surdez. Nessas práticas, a Libras, língua brasileira de sinais, deve transitar como língua materna dos surdos e a língua portuguesa como segunda língua. Dessa forma, atualmente, a inserção da Libras como instrumento de comunicação nas práticas educacionais para os surdos não é uma questão de escolha da escola ou de um ou outro grupo. Pelo contrário, é uma questão legal e, se tal não ocorrer, configura-se numa flagrante ilegalidade, sendo passível de arguição pelo Ministério Público Federal. O relatório sobre a política linguística de educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa, reconhece a necessidade da viabilização de uma educação bilíngue de surdos. E é o que a maioria das comunidades de surdos espera há anos. Mas quando e como será possível se efetivar essa política? Rubens Soares é psicólogo, doutorando e mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, pesquisador na área de educação inclusiva de surdos. É diretor da revista Demais. Para saber mais, recomendo algumas leituras. Bejares, L.E. Nuevas corrientes en la educación del sordo. De los enfoques clínicos a los culturales, em Cadernos de Educação Especial, das páginas 20 a 39, 1993. Brasil, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Acessibilidade. Brasília, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2005. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Relatório do Grupo de Trabalho designado pelas portarias
número 1060/2013 e número 91/2013, Subsídios para a Política Linguística de Educação Bilíngue, Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, a ser implementada no Brasil, 2014. Puiuelo, M. e Rondal, J.A., Manual de Desenvolvimento e Alterações da Linguagem na Criança e no Adulto, Porto Alegre, Artimed, 2007. Sanches, C.M., La Increíble Triste História de la Sordera, Caracas, Editorial Ceprosorge, 1990. Sachs, O.W., Vendo Vozes, Uma Viagem ao Mundo dos Surdos. Tradução de Laura Teixeira Mota, São Paulo, Companhia das Letras, 2002. Soares, R.S., Educação Bilíngue de Surdos. Desafios para a Formação de Professores, 2013. 137 folhas. Dissertação de mestrado. Faculdade de Educação da USP, 2013. Zajac, S. O Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Novos Olhares, Novas Perspectivas, 2011. 144 folhas. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2011.